Sejam bem-vindos ao nosso vídeo aqui no YouTube. Nesse quadro que a gente vai fazer toda segunda-feira, eu vou fazer uma parte do desenho e a gente vai conversando. Então não é uma videoaula passo a passo. Eu vou conversando, dando várias dicas e a gente vai batendo papo aqui durante esse vídeo. Nessa aula eu vou fazer essa parte e vou mostrar para vocês como que a gente consegue realçar pequenos brilhos que a gente vai fazer aqui em vários pontos dessa água que está escorrendo. Então, a gente vai fazer essa parte e vocês vão ver como que a gente consegue destacar bastante. Aqui eu estou colocando essa fita aqui do lado porque fica muito bom. A gente não precisa se preocupar com a borda do desenho. Essa fita aqui, Scott 3M, então a gente coloca aqui e não precisa se preocupar. Pessoal, eu vou começar aqui, então a gente vai desenhando e batendo papo. Aqui eu vou passar o lápis B bem de leve para deixar uma camada de grafite e depois eu venho trabalhando detalhes aqui por cima. Pessoal, uma das coisas que eu acho muito importante é a gente não ter pressa para fazer um desenho. Se eu estou aqui desenhando e fico querendo acabar rápido, eu não vou conseguir fazer pequenos detalhes, pequenos brilhos aqui. Também quando eu quero fazer essa camada, eu não forço o lápis, porque aí depois eu vou tentar fazer algum brilho, eu não vou conseguir, porque eu forcei demais o lápis e fica até difícil para apagar e fazer esses brilhos bem pequenos. Muitas pessoas imaginam que lápis para desenho assim é bem caro. Eu uso esse da Casemir, que eu comprei no Mercado Livre, é bem baratinho. A gente consegue comprar um kit com vários lápis por 40 e poucos, 50 reais. Então, quem acha que para fazer desenho realista tem que comprar materiais caros, não precisa. Eu vou praticamente usar esse tipo de lápis aqui da Casemir no desenho todo. Vocês vão acompanhar várias partes dessa aqui sendo feita aqui no YouTube. Com um pincel de maquiagem bem macio, eu vou espalhar bem esse grafite. Então você passa o grafite, depois alisa. Depois que eu vou me preocupar com acabamentos aqui. No início, pessoal, você vai ver o desenho, como ele não ainda tem detalhes, o desenho ainda não está realista, a gente acha que o desenho está todo errado. Mas dessa parte que você tem que ter paciência, porque aqui você não vê resultado ainda. Essa região já está com acabamento melhor, mas eu vou voltar aqui ainda. Mas depois que eu for dando acabamento aqui, isso tudo vai ganhando sentido. Então, você só tem noção mesmo depois que você dá os acabamentos no desenho. Enquanto isso, camadas em cima de camadas, até você ir construindo o desenho e você vê que ele vai ganhando forma. Como eu gosto de fazer o esboço usando o grid, depois eu venho tirando essas marcas, passando o lápis borracha bem de leve. Mesmo que fique algumas marcas depois, quando eu for fazer esses acabamentos, essas marcas somem, tá? Então não precisa preocupar. Já vou suavizar elas para facilitar o acabamento aqui nessa primeira camada. Eu gosto sempre de dividir o desenho em 3 camadas. A primeira, onde eu venho colocando essa base. A segunda, que eu já venho dando acabamentos. E a terceira, que aí sim, eu me preocupo com pequenos detalhes e também com o contraste. Então isso é muito importante. Eu gosto de dividir assim porque facilita até o entendimento dos alunos, vocês aqui no YouTube.
suavizar um pouco para depois colocar mais grafite aqui. Então estou passando bem de levinho. Estou com o B passando nessa parte para colocar um pouco mais de grafite aqui. Quando eu estou passando assim, pessoal, eu vou com lápis bem de leve para não ficar com muitos riscos e depois a gente nem conseguir tirar. Então, quando a gente faz um desenho realista e fica muito rabiscado, fica feio. Então, não vai ficar parecendo um desenho realista mesmo, né? Se vocês tiverem sugestões de vídeo, pode mandar, pode colocar aqui nos comentários, porque essa aula de segunda, toda segunda-feira a gente vai ter esse quadro aqui no canal, que é desenhando e conversando. Então, se vocês colocarem dúvidas aqui, no próximo vídeo eu trago aqui, a gente vai desenhando e eu vou falando, respondendo essas dúvidas. E fica bem legal essa interação de vocês. Aqui não tem segredo, é somente colocar o grafite aqui. Com o pincel de maquiagem eu espalho um pouco. Hora nenhuma eu estou forçando o lápis. E a intenção dessa videoaula, desse vídeo, é fazer essa região do brilho bem destacado aqui da água. Nessa parte, eu nem me preocupo com essas manchas que dão. Eu vou pegar uma aula com vocês e vou mostrar bem essa textura da pele, a textura aqui no nariz, para vocês poderem ver como que eu faço. O foco dessa aula é fazer esse brilho, mas eu preciso de ter grafite aqui para eu ter a noção de onde eu vou escurecer mais, de onde eu vou colocar brilho. Olha só, uma dica aqui muito importante: com o pó do grafite HB, passando com o pincel de maquiagem, eu consigo colocar grafite aqui e que fique suave também, de uma camada que não fique muito escura, por isso que eu estou usando o HB. Então eu pego um pouquinho do pó e vou espalhando, fazendo esse movimento mais circular. Então eu tendo essa base, depois eu trabalho bem fácil as camadas por cima. Como eu preciso de ter essa noção de tons aqui, já vou passando dessa forma. Peguei o pó do HB, vou pegando ele aqui, espalhando bem e vou fazendo esse movimento. Eu só não vou estender muito, porque o foco é fazer essa parte, mas aqui eu poderia vir e passar no desenho todo. Se você quiser, você pode fazer essa camada com um grafite clarinho no desenho todo. Depois você vem clareando e fazendo os detalhes. Então é muito bacana você usar pincel de maquiagem, o pó do grafite. Agora, se você for fazer o carvão, você vai pegar o pó do lápis carvão. E quando você quiser uma camada mais escura, você pode vir aqui fazer o pó do 6B, do 8B. Como eu quero essa parte mais clara, eu fiz com HB. Então é só não forçar muito,
passando bem de leve. E não se preocupar com algumas manchas que vão dar. Com as camadas de textura, a gente vem melhorando isso tudo. Agora que eu já tenho bastante grafite aqui, eu vou começar a trabalhar todos esses detalhes. Eu vou usar o 2B e o B da Casimir. Não se prenda à marca, se prenda às tonalidades que você tem no lápis. Aqui eu preciso de um lápis claro, um pouquinho para médio, que é o B. Eu considero ele mais claro hoje em dia, porque eu gosto de desenhos bem escuros. Então o B, para mim, hoje é um lápis até considerado mais claro. E o 2B. Então vou trabalhar com esses dois. Aqui eu estou com o B agora. E vou trabalhar pequenos detalhes. Pequenas manchinhas. Alguns momentos aqui eu vou deixar mais vocês observando. E quando eu ver alguma parte bem importante, eu falo com vocês. Aqui eu vou escurecendo até chegar bem próximo desse tom, para parecer mesmo que é uma água escorrendo nessa tonalidade de sombra aqui. Então coloca uma música, relaxa, curta o momento que você está desenhando, não faça com pressa, já imaginando acabar para começar outro, porque aqui pequenos detalhes no final faz diferença. Eu ainda estou começando a detalhar, falta muitos brilhos para colocar, pequenos tracinhos no final fazem muita diferença, um pontinho aqui. Então eu faço bem por alto, sem me preocupar tanto agora com esses detalhes. Igual eu falei das camadas, a primeira, a segunda. Aqui eu estou na segunda camada, que eu estou entendendo o que eu estou fazendo. Aí depois no acabamento, sim, eu detalho o máximo que eu puder. E depois isso tudo vai misturar com a textura aqui da pele. Igual você fazendo essa parte. Não vai ficar muito realista porque ainda não tem a textura aqui para complementar. Então daqui a pouco que eu vou começar a destacar o brilho aqui nessa região, que é o intuito dessa aula, como destacar o brilho da água. Passar o esfuminho bem de leve. Só encosto.
Olha só, uma dica também muito importante é fazer isso. Eu vi com um professor meu de um curso que eu fiz de um cara lá dos Estados Unidos. Ele fez isso, ele cortou um quadradinho assim, deixou em branco e quando ele quer focar o olhar dele somente em uma parte, ele faz isso. Aí ele olha somente o quadrinho que ele separou. Então ele faz assim, ó. Então ele vai ver somente essa parte aqui. Ele isola, isso que ele falava com a gente. Então isola o seu olhar de outras partes e você foca somente na região que você estiver desenhando. Então faça isso também. Igual aqui eu estou fazendo essa parte. Se eu for colocar aqui, por isso que é bom também você quadricular. Se eu colocar o quadrinho aqui na referência e olhar somente isso, para mim fica muito mais fácil, porque eu isolo meu olhar para as outras partes e fico somente olhando isso. Eu vou fazer aqui, vou deixar aqui no cantinho. Olha só, eu vou fazer assim e vou olhar somente, vamos fazer nesse do lado aqui, ó. Então, se eu fizer isso e olhar somente essa parte, eu iria fazer uma gota aqui e o meu olhar ficaria concentrado só nisso. Isso que ele sempre passou pra gente. Quando eu quero detalhar uma parte que às vezes sem querer eu estou fazendo, aí eu olho para outra parte, quero fazer outra também, eu faço isso, eu coloco assim e fico aqui detalhando somente esse quadradinho. Eu quis falar sobre isso porque vários alunos questionam sobre isso, até inscritos também no canal, que às vezes está desenhando uma parte, aí quer ir para outra e acaba não focando somente em um lugar. Olha só que legal. Então aqui, se eu fosse fazer essa região toda, eu já iria fazer essa parte aqui da barba e o meu olhar não iria ficar disperso para outras áreas. Então, pessoal, você corta um quadrado, ele bem na medida aqui do que você quer isolar e você vai fazer somente onde você tem a visão aqui, ó. Se fosse fazer no olho, ó, em cima do quadradinho, eu isolo as outras áreas e meu olhar ficaria somente aqui para fazer o olho. Olha só que legal. Então essa é uma dica extra para vocês, porque isso é bem bacana, a gente focar o nosso olhar somente em um ponto. Agora eu estou com a lapiseira com grafite 4B e vou destacar algumas sombras, algumas marcas, para aí sim depois fazer os brilhos que vão destacar aqui. Pequenas marquinhas. Pessoal, aqui é uma aula que a gente vai bater papo e ao mesmo tempo é uma videoaula passo a passo também, né? Então a ideia é trazer bastante conteúdo legal para vocês. Sobre materiais, muitas pessoas acham que o lápis mais caro que vai trazer um realismo, que é o material que vai fazer diferença. Mas não é, tá, pessoal? Esse lápis da Casimir, a gente vai praticamente usar ele no desenho todo. E aqui é uma lapiseira que ela pode ser comum, o importante aqui é o grafite 4B. A pessoa também fica assim, vou esperar comprar o melhor material para começar. Então não tem isso. O importante é você querer aprender. Então quando tiver tudo feito, aí o desenho vai ganhando forma, a textura da pele, todos os brilhos. Então vocês vão acompanhar bem passo a passo aqui comigo esse desenho. You look at me, I'm soaring.
truth behind your eyes. Então também eu vou aos poucos escurecendo. Repara que eu passei o lápis mais claro primeiro, passei o B, passei o 2B. Agora que eu estou fazendo esses detalhes mais escuros. Pegar o pincel da cerda um pouquinho dura, vou misturar aqui essa parte, porque algumas partes aqui da água você nem vê muita marca. Now we will go back home today, until the very last hour. Essa parte que a gente está fazendo é essa. Então essa região é mais escura e é aqui que a gente vai destacar esse brilho. Over your body and over your soul, we're gonna take back everything and lose it all, lose it all, lose it all. Vocês podem colocar aqui abaixo nos comentários qual a maior dificuldade que vocês têm no desenho realista. Desenhar água, desenhar animais. Então, cada pessoa tem uma dificuldade. Com o esfuminho, eu vou alisar essa parte. Não vou trabalhar a textura aqui como eu falei. Vou pegar uma aula só para isso. A gente detalhar bem essa textura aqui toda, fazer todo esse acabamento. Eu só vou alisar mesmo. Então olha só, o esfuminho eu particularmente gosto muito de usar. Tem 3 funções que a gente pode usar o esfuminho. A primeira, a gente pode fazer pequenas texturas, pequenos poros da pele. Olha só, se eu fizer vários pontinhos assim, depois eu consigo trabalhar uma textura que eu consigo fazer uma pele bem porosa, ou independente, a gente consegue fazer algum tipo de textura que a gente consegue fazer no desenho que acrescenta ainda mais detalhes para que ele fique realista. Então eu vou fazendo batidinhas ou vou puxando, fazendo algumas marquinhas na horizontal, na vertical, independente. Com o esfuminho sujo de grafite eu consigo fazer. Então esse é um ponto. O segundo ponto também que eu gosto muito de usar é desfocar algum traço. Eu estou fazendo aqui, vamos dar um exemplo, essa parte aqui do nariz. Então essa parte da beiradinha aqui, eu gosto sempre de desfocar
Aí eu gosto de usar o esfuminho porque eu não deixo o traço muito duro, um traço seco, né? Então eu quebro ele um pouco assim, ó. Então a segunda forma que eu gosto muito de usar o esfuminho. Repara que essa borda aqui, ó, ela não é certinha. Então com o esfuminho a gente quebra essa parte. Então essa é a segunda forma que eu gosto de usar o esfuminho. Outra também que eu gosto é quando eu venho fazendo um degradê. Eu quero fazer uma passagem de tom bem suave. Aqui ela vai clareando. Então aqui eu sempre vou trazer para vocês dicas extras, tá? Olha só, eu quero fazer um degradê. Porém, eu quero suavizar mais ainda esse degradê e tirar também um pouco as marcas do lápis. Então venho passando ele bem de leve. Somente para alisar. Olha só que legal. Então, para quem não conhece esse fuminho, eu uso esse da Derwent. Eu tenho também esses da Staedtler, Sinoart, Cretacolor. Essas 4 marcas aqui, pessoal, eu gosto muito, tá? Cretacolor, Sinoart, Staedtler e Derwent. Vocês podem até anotar aí. Esse fuminho, para quem não sabe, é um rolinho de papel que você faz esses efeitos que eu estou mostrando aqui no desenho realista. Agora sim, pessoal, eu coloquei bastante grafite aqui, já fiz algumas texturas. Eu vou vir com essa borracha elétrica da Tenwin e vou começar a destacar alguns brilhos, principalmente nessa região de cima aqui. Então, um dos segredos para o brilho ficar bem destacado é você colocar bastante grafite antes. Então, como tem bastante grafite aqui, automaticamente só de tirar o grafite do papel e deixar ele branco aqui, o branco do papel normal, olha como que ele destaca. Então, esse é um dos segredos, tá, pessoal? Agora eu estou com a caneta borracha 3.8 da Tombow e vou continuar fazendo esses detalhes. Pequenos brilhos destacando esse contraste. Vou deixar vocês mais observando, porque aqui não tem muito o que explicar. É ficar bem atento à referência e tentar chegar o mais próximo possível. Então eu gosto primeiro de detalhar e depois fazer o brilho
em vários pontos. Repara que eu fiz essa região toda depois que eu vim com brilho. Aqui não vai dar muito resultado, porque ainda eu tenho que trabalhar toda a textura da pele aqui. Então não vou me preocupar agora nessa parte não. O que eu quero trazer para vocês é mais esse brilho quando fica assim bem destacado. Vou pegar um pouco agora a borracha limpa tipo. Para quem não sabe o que é, essa borracha é uma massinha que a gente faz uma pontinha nela. Eu consigo fazer pequenos brilhos também. É um brilho que ele fica mais desfocado. Ele não fica tão marcado quanto a borracha elétrica. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can finally see you now. I see the fear inside your eyes, I see the pain in your smile. I can finally see you now. Oh, we're radiate all over the wall. Agora eu continuo aqui, onde o brilho ficou muito marcado. Eu passo um pouquinho o esfuminho para tirar essa marca. Então não tem uma regra, tá? Eu posso passar o esfuminho, depois voltar, passar um pouco o lápis borracha também. Esse lápis borracha aqui, ele é muito bom. É o Faber-Castell 7056. Mas vocês podem usar também o comum, lápis borracha Eco. Mas esse daqui tira mais fácil o grafite. Eu não preciso ficar insistindo muito para fazer esses pequenos brilhos. Encosto, praticamente eu estou tirando aqui o grafite. Então aqui eu vou trabalhando com os materiais que eu já tinha usado. Volto, vou escurecendo mais algum ponto. Então não tem uma regra, tá? Vai do tanto que você quer detalhar. Essa sombra aqui do lado também. A gente reforça ela mais para ficar um contraste em alguns pontos. Então o que deixa o desenho bem realista é a quantidade de contraste que você consegue colocar. Onde tem muita sombra e onde tem um brilho realçando perto, isso é bem legal. Passar o pincel cortado aqui para misturar bem a água aqui com a pele. Algumas partes é bem destacado, igual a sombra aqui é bem destacada, outras partes é bem desfocado. Então isso também vocês têm que diferenciar, onde vocês vão deixar bem desfocado, onde você vai deixar bem marcado. Analisar o desenho que vocês estão fazendo. Quem quiser fazer esse desenho, eu vou deixar a imagem para vocês baixar.
Uma coisa também que acontece muito é as pessoas veem um desenho pronto e acham que nunca vai conseguir fazer. Se você pegar uma aula passo a passo, igual a gente tem no nosso curso, onde a gente vai do zero, com certeza o aluno aprende, porque o desenho realista é uma sequência. Você saber os materiais adequados, você saber fazer um degradê, fazer uma passagem de tom bem suave, isso tudo você vai aprendendo por etapas. Você não vai começar de cara fazendo um desenho com bastante água assim, igual esse desenho aqui. Aqui é só o começo, pessoal, e essa parte nem tem muito detalhe. Agora imagina essa parte aqui, ó. Eu gosto também de deixar o esboço bem adiantado e depois trabalhar com bastante riqueza de detalhes. Então aqui, olha só, a gente nem fez praticamente nada no desenho ainda. Por isso que eu tô falando questão de ter paciência. Tem pessoas que querem fazer um desenho tipo esse com 2 horas no nível realista. Então é bem difícil. E o meu intuito aqui é ajudar vocês a chegar no nível avançado. Trabalhar essa parte de ter paciência, enxergar os detalhes igual mostrei aqui para vocês. Se você tiver dificuldade em focar o seu olhar somente em uma área, faça isso. Coloca o quadrinho aqui. Foca o seu olhar somente em uma parte e depois você vem trabalhando somente essa área. Então você isola o seu olhar de outras partes. Então aqui eu sempre vou trazendo dicas, incentivando vocês para vocês poderem chegar no nível avançado. Se tiver algum material que vocês queiram que eu faça um vídeo separado só dele, vocês podem colocar aqui nos comentários. Às vezes vocês não sabem como usar a borracha limpa-tipo. Eu pego um vídeo e faço somente sobre a borracha limpa-tipo. E cada hora a gente vai focar em um tipo de técnica, um tipo de dica aqui. Essa aula foi como deixar o brilho bem destacado. Olha que legal. Aqui eu vou até aumentar um pouquinho mais esse brilho. Então o intuito desse vídeo era esse, trazer para vocês esse brilho destacado assim, esses brilhos menores que fazem parte também, né? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.